Olá, boa tarde, queridas e amadas irmãs e irmãos. Estamos mais uma vez hoje aqui na nossa MCM dominical. Será a nossa última MCM do ano, porque sempre terminamos os nossos encontros em novembro. Espero que todas estejam bem, que todos estejam guardados e protegidos sobre a poderosa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou agora estar lendo o texto de Samuel, 1 Samuel 7, versículo 12, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós somos gratas a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos direcionado. Então graças e glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agora ler um texto que eu montei com todos os temas que nós tivemos neste ano de 2020, desde março até agora. Nós tivemos os nossos encontros online, nossos encontros via YouTube. Então eu vou ler o texto agora. Não olhe para trás, pense no outro. E se o caminho estiver estreito, se anime, Jesus é com você. Assim, recuse correr atrás da multidão e tenha hospitalidade e cortesia como uma busca em seu cotidiano. O que te contamina é o pecado, então deixe-o e siga o caminho aberto pelos passos de Jesus. E que a santificação, o caráter de Cristo, esteja cada vez mais presente em nós. Então esses foram os temas do nosso ano, que nós tivemos no ano de 2020. Então que cada irmã que aqui esteve, nós sentimos que foi direcionada e abençoada pelo Senhor. E nós agradecemos a cada uma delas que aqui puderam estar conosco, nos trazendo cada reflexão, desde março até agora, que será hoje, nós estudaremos a santificação, o caráter de Cristo em nós, com a irmã Tatiane Xavier. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada uma das irmãs que puderam participar, cada uma que pôde participar com a participação musical, cada criança que esteve conosco, cada irmã que esteve conosco. Muito obrigada a cada uma de vocês. Muito obrigada também aos meninos que puderam, aos jovens que trabalharam na edição. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Agradecemos a Deus pela vida do pastor, que também nos ajudou em tudo aqui para que pudéssemos fazer essa programação online, que foi uma novidade para nós, que nós não sabíamos fazer, mas que Deus foi nos capacitando e assim nós conseguimos começar em março e agora em novembro estamos terminando o nosso encontro do ano. Que Deus esteja abençoando todos vocês e nosso muito obrigada a cada um de vocês. E hoje também nós estamos lembrando o Novembro Azul, Por isso que está aqui azul, a decoração azul. Nós temos aqui o lacinho que lembra, o mês de Novembro Azul é um mês de prevenção, do câncer de próstata. Então que nós possamos estar, as que são casadas, falando com seus maridos para que possam sempre fazer o exame, que possam cuidar da sua saúde. Então as filhas também, aos pais, que possamos sempre lembrá-los para que eles possam estar cuidando da sua saúde. Então que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Agora eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esse ano, agradecendo a Deus porque podemos juntas estar durante todo esse tempo, tá? Oremos. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidas, ó Pai, para estarmos aprendendo mais da Tua Palavra. Ó Pai, que Tu possas ser com cada uma das irmãs e irmãos que aqui estão, ó Pai, que vidas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito neste dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo ano que Tu nos concedestes, ó Deus, pela a Tua direção, por conseguirmos chegar até aqui, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu amparo sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que Tu possas continuar com a Tua boa mão estendida sobre cada uma das irmãs e irmãos
que aqui estão neste momento, aqueles que estarão vendo esse vídeo, ó Pai, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito e que o Teu nome, ó Pai, seja engrandecido, seja glorificado e seja exaltado cada vez mais. E que nós possamos ser instrumentos de bênção, ó Deus, para estarmos junto com as pessoas que estiverem ao nosso redor, levando a Tua mensagem de salvação. Ó Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, um Feliz Natal, um Natal em família, um Natal em que a luz de Cristo brilhe em cada coração e que nós possamos ser testemunhos vivos da luz de Jesus, né, em nossas vidas. Possamos resplandecer a luz de Jesus em nossas vidas, dando fiel testemunho da sua palavra. E que continuemos nesse propósito, irmãs, de estarmos orando cada vez mais e meditando cada vez mais na palavra do Senhor e buscando a santificação de nossas vidas, tá? Um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, um ano novo, um recomeço de ano novo, e que esse ano novo seja um ano de recomeço, de bênção sobre cada uma de nós, e que em janeiro possamos estar reunidas na igreja conforme a vontade de Deus, se Deus assim nos permitir, que estejamos juntas em janeiro ali na igreja, para estarmos louvando ao nosso Senhor, como temos louvado esse ano todo, através de todas as plataformas digitais que nós temos, né? Que Deus abençoe, irmãs, a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que em 2021 vocês continuem andando com Deus e Ele continue sendo seu Senhor, Salvador e Libertador. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade
que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, e esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Salmo 91. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde, queridas irmãs. É um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde, embora online, mas é um prazer muito grande. Eu quero deixar com as irmãs o Salmo 126, versículos de 1 a 3, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós temos vivido dias difíceis, mas mesmo assim nós temos tido alegria e paz no nosso viver, porque temos um Deus poderoso que nos ama, que cuida de nós, que nos fortalece e enche o nosso coração de alegria. E aí nós podemos dizer como salmista: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. De fato, irmãs, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, porque até aqui tem nos trazido, caminhado conosco, nada tem nos faltado, temos tido saúde, a nossa família, a nossa igreja, enfim, irmãos, apesar de tudo, nós podemos sentir alegria, a alegria de Jesus, que preenche o nosso coração, que nos traz a paz que precisamos a cada dia. E nós não sabemos, estamos terminando o ano, não sabemos o que nos virá. Mas sabemos de uma coisa: o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que continuará conosco todos os dias. É promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Então, irmãs, a nossa esperança é Jesus. Então, caminhemos nessa esperança. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará sempre ao nosso lado, nos dando a força que precisamos. Vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque reconhecemos o teu amor, a tua bondade, o cuidado para conosco ao longo desse tempo difícil que temos vivido. Mas sabemos, ó Deus, tu és um Deus poderoso que está conosco, que tem prazer em cuidar de nós. Que possamos confiar em ti, ó Deus. Podemos declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres, ó Deus, porque temos a Ti, o Deus poderoso, o Deus que ama, o Deus que cuida. E nessa esperança, ó Deus, nós caminhamos e prosseguimos até
o teu dia, o dia que o Senhor tem reservado para cada uma de nós. Abençoa, Santo Deus, as tuas servas, abençoa a MCM Dominical. Continua conosco, abençoando este trabalho. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãs da MCM Dominical. É um prazer estar aqui louvando ao Senhor com vocês. A música que eu escolhi para o tema dessa tarde é Santidade, da Aline Barros. Eu espero que possamos adorar o Senhor juntas. Boa tarde, irmãs. Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos vocês que sempre estão conosco. Hoje é o último programa da MCM Dominical deste ano. Depois só retornaremos ano que vem. Foram lutas, muitas lutas, mas a nossa vitória está firmada no Senhor. Procuramos fazer programações que pudessem nos fortalecer, nos unir cada dia mais e vamos continuar firmes na obra do Senhor, na certeza de que um novo tempo nosso Deus está preparando para nós. Eu creio. E você? Ainda é cedo para desejar Feliz Natal, mas sim, um ano novo, cheio das promessas e das bênçãos do Senhor.
que 2021 possa chegar amenizando tudo o que estamos passando ou que ainda vamos passar, mas que nós possamos dizer em alto e bom som: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Bom dia, meu nome é Tatiane Xavier Araújo, sou membro da Igreja Batista de Jardim Nóia, do pastor Dorival Maurício, sob liderança dele. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre santidade, o caráter de Cristo em nós. E pensar sobre esse tema é muito importante porque nós vivemos um tempo onde a todo momento nós somos convidados a termos atitudes que estão mais ligadas às situações do mundo, às situações que as pessoas de certa forma aprovam as nossas decisões, principalmente as que são baseadas num prazer pessoal, numa busca pessoal de ter satisfação na vida, satisfação às vezes momentâneas, mas que as pessoas de certa forma nos mostram, né, e até mesmo exigem de nós que essas decisões, que essas escolhas sejam tomadas com base nisso. Só que quando nós pensamos em santidade, quando nós pensamos no caráter de Cristo que precisa ser formado em nós, o caminho é na contramão disso tudo. Então, primeiro a gente vai ver, entender um pouquinho sobre caráter, sobre o que é caráter. E aí eu separei aqui algumas definições que o dicionário nos dá, que alguns livros, né, até sites de psicologia, traz sobre a definição de caráter. E aí eu separei aqui 3 pontos. Um deles é esses traços da nossa personalidade que tem a ver com dignidade, índole, gênio, temperamento. Outra definição fala sobre o conjunto de traços positivos e negativos que determinam a conduta e a concepção moral. E outra definição fala de firmeza moral, que é o que determina a coerência do indivíduo ao agir nos procedimentos aí do dia a dia. Então a gente consegue entender que o caráter ele é a soma dos nossos hábitos, virtudes, vícios, que desde cedo nós demonstramos através das nossas características. Sendo assim, é importante entender, né? Eu aprendi isso no Celebrando a Recuperação, eu trabalhei com Celebrando a Recuperação durante muito tempo. Uma das coisas que nós falávamos, que tratávamos lá no programa sobre caráter, né, a gente aprendia que não tem caráter bom e caráter ruim. Geralmente nós usamos esse termo para nos referir a algumas pessoas. Nossa, aquela pessoa ela tem um bom caráter. Nossa, fulano é mau caráter. Mas esse termo ele não é um termo coerente, né? Porque todos nós temos aspectos bons e temos aspectos ruins em nosso caráter. Quando nós entendemos que é a soma de hábitos, é a soma de virtudes e é a soma de vícios e que tudo isso está, de certa forma, internalizado em nós, nós vamos entender também que tem virtudes e fraquezas, tem virtudes e vícios, tem hábitos bons e hábitos que não são tão saudáveis. Portanto, todos nós temos aspectos bons e ruins em nosso caráter. E ao entendermos isso, fica menos difícil, né? Não vou nem dizer mais fácil, mas fica menos difícil nós aprendermos a lidar conosco mesmo, entender aí o conceito cristão, o conceito, né, do que é desenvolver em nós o caráter de Cristo e vivermos a nossa vida baseada nessa busca. Então, diante disso, né, eu separei aqui o texto de Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, quando a gente entende que Paulo está dizendo nesse versículo que nós somos obras incompletas, que nós não estamos totalmente formados, que chegará um tempo, né, que essa obra será completa, mas aqui nós vivemos o aperfeiçoamento dessa obra,
faz com que a gente entenda esse processo de incompletude de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena, e entendendo que fazemos parte direta desse processo, que não chegará aqui na Terra o momento que nós poderemos dizer, nossa, estou pronto, estou acabado. Enquanto estivermos aqui, viveremos essa jornada, né? Quando a gente entende o que é uma jornada, a jornada é um caminho. E todo caminho, sabemos nós que ele começa com um primeiro passo. E ter o caráter de Cristo em nós significa ser revestido por uma vida que não será totalmente possível aqui. E eu separei aqui também um outro texto, que é um texto que particularmente eu gosto muito, um texto que fala muito ao meu coração, também de Paulo, falando lá aos Coríntios, ele dizendo, porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse nosso tabernáculo, se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nossa, esse texto ele é incrível, porque ele vai dizer que esse nosso tabernáculo está se referindo a esse templo aqui, ao nosso corpo físico, que vai chegar um momento que quando isso se desfizer, nós temos da parte de Deus um tabernáculo, não feito por mãos humanas, eterno, nos céus. Porém, enquanto nós não formos revestidos dessa habitação, nós estamos gemendo aqui. Nós passaremos por essa vivência desse tabernáculo com uma certa angústia, né? Paulo diz, gememos carregados, porque queremos ser despidos, a gente quer se livrar disso aqui para ser revestido por aquilo que é imortal. E enquanto isso não acontece, a gente vai viver nessa angústia de formação de caráter de Cristo em nós, que de certa forma, ao mesmo tempo que dá um prazer quando nós nos vemos aprovados, gera uma angústia tremenda, porque o tempo todo nós vivemos renúncias, nós vivemos diante de decisões onde escolhas precisam ser tomadas e que essas escolhas precisam refletir que temos a semelhança do Pai em nós. Então, entender isso, né, na prática é mais difícil do que entender racionalmente, né? Porque a prática ela nos confronta, o dia a dia nos confronta, né? E por isso também Paulo vai dizer, né, e que nós não temos, né, que nós temos um tesouro, mas que o vaso é de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, porque também se chegar o dia onde nós nos encontramos diante dessa perfeição, sabe aquela coisa de bater no peito e se achar o cara, porque a nossa humanidade ela tem essa tendência, ela flerta com o poder, ela flerta com a grandiosidade, então é justamente por isso que o vaso, de novo a gente está se referindo a essa carne, é de barro, para que nós não venhamos a nos gloriar em nós mesmos, como se por nós mesmos fôssemos capazes de coisa alguma. Vem de Deus, essa excelência vem de Deus, como Paulo bem diz. Então, o vaso sempre será de barro. Em nós não teremos condições de, por nós mesmos, fazermos essa jornada, mas em Cristo nós podemos. E é por isso, nesse segundo momento aqui, eu vou falar do caráter de Cristo, né? Porque Cristo, enquanto estava aqui na Terra, ele viveu, né, tudo que nós vivemos. A Bíblia diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, assim como nós, foi tentado em tudo. Então, vamos imaginar um Jesus que foi tentado em tudo. Em tudo, pensa aí, tudo. Tudo parece tanta coisa, mas é o que a Bíblia está dizendo. E ele é o sacerdote que pode se compadecer de nós e nos ajudar nas nossas fraquezas, porque ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é viver nesse conflito entre a carne e o espírito.
por mais que ele fosse 100% Deus, mas enquanto aqui na Terra ele também era 100% homem. E ele viveu todas as angústias que nós vivemos também, né? E ter um caráter forjado em Cristo não significa ser santo, né, como Cristo foi, mas significa buscar a santidade como ele é santo, né? E a Bíblia ela tem essas questões, né, que parecem em alguns momentos contraditórias, mas espera aí, se eu sei que eu nunca vou alcançar essa santidade, como assim eu devo buscá-la? Sim, eu devo buscá-la. Nunca irei alcançar enquanto eu estiver aqui na Terra, mas é a busca por esse patamar, podemos dizer assim, né? Porque é altíssimo o patamar que o Senhor nos dá. Nós precisamos ser santo. O padrão foi estabelecido, ele é alto. Nós precisamos ser santo como ele é santo. Então o parâmetro é o nosso Senhor, né? Porém, nós precisamos entender que ao trilharmos essa trajetória, que ao fazermos essa jornada, nunca chegaremos à altura dele, mas ainda assim precisamos buscar. E o melhor de tudo isso, como diz lá no Salmo 103, é que apesar de nunca alcançarmos, ele sabe quem nós somos, né? A Bíblia vai dizer lá em Salmos que ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra de que nós somos pó, por isso que ele se compadece, como um pai se compadece do seu filho. Então, essa é a nossa estrutura. A nossa estrutura de caráter é pó. A estrutura de caráter do nosso Senhor é ser santo. E uma coisa não invalida a busca da outra, mesmo sendo pó. A minha busca é para ser santo. E por ele saber que eu nunca vou alcançar isso, ele se compadece de mim. E ele olha para as minhas tentativas e ele valida essa caminhada da busca pela santidade. Então, o nosso exemplo de caráter sempre vai ser Jesus. Ser como Cristo não significa ser uma pessoa omissa, passiva diante da vida, né? Porque tem muita gente que pensa assim, né? Que ser cristão às vezes parece ser meio bobo, né? Parece ser uma pessoa que não se impõe, que não se coloca. Mas quando nós vemos Cristo na Terra, pelo contrário, nós vemos uma pessoa humana que se posicionava, que tinha uma identidade, que sabia quem ele era, que tinha firmeza de caráter e de decisões. Eu acho que a maior influência do caráter de Cristo em nós é nós olharmos para Cristo enquanto homem e vermos nos posicionamentos dele características que precisam ser imitadas e que precisam também ser desenvolvidas em nós. Então, eu separei aqui, né, duas coisas que na reflexão, enquanto eu estava aqui montando o estudo, eu pensei, né, que ele tinha uma conduta íntegra, inteligente, pacífica, não passiva, lidando com ele mesmo, quando não tinha ninguém por perto, lidando com os outros, com aquilo que as pessoas pensavam sobre ele, porque se tem algo que nós temos dificuldades em muitos momentos, é lidar tanto conosco, quando ninguém está olhando, quanto para a avaliação que as pessoas fazem a nosso respeito e, claro, consequentemente, quais ações de posicionamento no dia a dia daquilo que a vida exige de nós. Então, a gente vê Jesus, né, fora dos holofotes, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto e que ali ele é questionado sobre a sua identidade. Se tu és filho de Deus, lança-te abaixo. Jesus sabia quem ele era. A gente vê Jesus diante da avaliação das pessoas, né, acusando de expulsar demônios em nome do príncipe dos demônios. Como é, irmão, que você lida quando as pessoas falam de você coisas que não são verdades a seu respeito? Jesus sabia quem ele era. Quando ele estava só e quando ele estava diante dos outros. Jesus tinha ações de posicionamento diante da vida. Quando a mulher adúltera é jogada lá diante dele, para que de alguma forma ele se posicionasse, ele ali se mantém calmo, sereno, né, e responde firmemente, calmamente, que aquele que não tivesse pecado, que fosse o primeiro a tirar a pedra sobre aquela mulher. Mas a gente também vê um Jesus que, quando vê as pessoas vendendo coisas no templo, ele se posiciona de maneira diferente, né, expulsa as pessoas daquele local e diz que a casa do Pai não deve ser feita de um covil de ladrões. Então, quando a gente vê a conduta
cristã, né, ela precisa ser uma conduta de firmeza e agir nas situações de acordo com aquilo que ela exige de nós, refletindo o caráter de Cristo. Isso significa ser uma pessoa com identidade clara, que não se perde diante daquilo que as pessoas trazem a seu respeito e que tem firmeza de decisões e de ações diante das circunstâncias da vida. Isso também reflete o caráter de Cristo em nós. E agora, falando sobre o nosso caráter, né, eu separei aqui o texto, que também é um texto que eu brinco às vezes dizendo que parece que foi eu que escrevi. Mas eu acredito que todo cristão, quando lê esse texto escrito por Paulo aos Romanos, a gente tem essa mesma sensação, porque reflete tanto a nossa humanidade, reflete tanto a vivência que nós temos do dia a dia, com as nossas lutas internas, que poderia ser qualquer um de nós que poderíamos ter escrito esse texto. Então, é um texto bem conhecido de Romanos 7, a partir do 18, eu vou ler aqui na minha tradução, que diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí? Não parece, né? Que esse texto foi escrito para nós. Quando nós olhamos para a nossa natureza, para a nossa humanidade, esse aqui é o nosso caráter. Eu falei ainda há pouco do caráter de Cristo, e quando a gente olha para o nosso, é muito diferente. Parece que essa firmeza de identidade não está em nós, porque horas a gente faz o bem, horas a gente faz o mal, mas a gente não quer fazer o mal, mas a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer. Nossa, alguém mais vive essa bagunça? Porque eu vivo em muitos momentos, em muitos conflitos, que eu me deparo diante de escolhas, de posicionamento, de decisões, eu me vejo vivendo esse conflito aqui. E acredito que ele faz parte da nossa vida, da nossa natureza. E nós somos tentados e testados a fazer escolhas a todo momento, entre o bem, entre aquilo que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Você já foi pego em alguma situação assim, dessa maneira, que você foi testado no seu caráter, no seu posicionamento, na sua decisão? O cristianismo, ele se refere a caráter o tempo todo. O tempo todo nós estamos falando de decisões, o tempo todo nós estamos falando de escolhas que de alguma forma reflete o nosso eu, isso é nosso que está interno, que é forte em nós. Mas se tem uma coisa boa do cristianismo, é que ele é feito, né, de segundas chances o tempo todo. Apesar de nós sermos testados, apesar também de todas as nossas escolhas terem consequências, e o cristianismo não nos livra disso, pelo contrário, ele traz essa autorresponsabilidade das nossas decisões, né, tá inteiramente ligado à nossa fé cristã. Porém, a gente tem um Deus que se compadece das nossas fraquezas, e a gente vê que entre ser transformado no processo, arrependimento e mudança, tá tudo junto, né? Então, só repetindo aqui que eu acho que eu pulei né? Nós podemos ser transformados no processo entre escolhas erradas, arrependimento e desejo de mudança. Nem sempre é fácil, não é um processo fácil, tranquilo, leve, não é. É um processo às vezes pesado,
né? Porque o caráter de Deus em nós, o caráter de Cristo em nós, ele é aperfeiçoado a todo momento através da aprendizagem. A gente entende que a aprendizagem, ela faz parte desse forjar de caráter, porque no processo de aprendizagem nós nos identificamos, nós somos corrigidos, nós de alguma forma vamos ali aperfeiçoando, né? Isso que internamente nós queremos nos tornar, ser melhor hoje do que nós fomos ontem. E isso também é uma aprendizagem. E nós aprendemos a partir dos relacionamentos que nós estamos envolvidos, das pessoas com quem nós partilhamos a vida. Por isso que o relacionamento com Cristo, ele opera a transformação. Não tem como ser de uma outra forma. O relacionamento com Cristo é um processo de aprendizado, de formação de caráter. Paulo também fala isso, né, a escrever lá aos Filipenses, né, dizendo que ele sente, aos Filipenses não, aos Gálatas, ele sente dores de parto, né, até que o caráter de Cristo seja formado ali nos Gálatas. Então a gente vê Paulo se referindo a essa dor de formação de caráter de uma forma comparativa com a dor do parto, com a dor do nascimento, né? Para que algo nasça, algo também tem que morrer. Nós gostamos muito do discurso da ressurreição, mas nós não gostamos do discurso da morte. E não tem como ter ressurreição sem passar pela morte. Então, quando a gente fala do processo de formação de caráter, a gente está falando de algo que precisa morrer para que alguma coisa venha viver. E isso a gente só consegue na cruz. Não tem outra forma. Tatiane, mas eu não posso buscar ter um caráter melhor, sei lá, buscando fazer coisas boas, buscando tomar decisões dessa e dessa maneira. Não, a gente pode assim até conseguir em algum momento, mas em algum outro momento a gente vai falhar, porque só na cruz é que nós vamos dar conta desse padrão alto. E é de um padrão alto que não está baseado naquilo que eu sou capaz de fazer. É um padrão alto naquilo que eu me tornei, a partir do momento que eu sou atravessado por Cristo. E esse atravessamento muda o meu direcionamento para as escolhas do dia a dia, para as escolhas desde as mais simples até as mais complexas. Deus formou em nós a sua imagem e semelhança, e isso não se refere a características físicas. Isso fala de uma natureza interna que precisa dia a dia ser moldada, porque essa natureza ela também foi manchada pelo pecado. E a partir de Adão, todos nós recebemos essa herança pecaminosa. Mas uma coisa que é extremamente gratificante é que, como pelo homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem superabundou a graça. E é por isso que o texto que eu acabei de ler ainda há pouco sobre Paulo, ele não termina ali dizendo, miserável homem que sou. Ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, o que vale é o nosso entendimento. Apesar de miserável homem que somos, graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele opera em nós essa liberdade através do nosso entendimento. Por isso que também, Paulo vai dizer também aqui em Romanos, só que lá no capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos buscar ser transformados. Como ser transformados? Através da renovação do nosso entendimento, através de uma mudança aqui da nossa maneira de pensar. E é interessante que quando Paulo diz isso, ele diz transformai-vos. O que é o transformai-vos? Eu transformo a mim mesmo, apesar de não poder me conformar com o mundo, eu não preciso sair por aí transformando o mundo. O que eu preciso transformar é a mim mesmo através de uma renovação do meu entendimento. Então, esse processo da formação do caráter de Cristo em nós não é fácil, não é rápido, não é simples, mas é possível. Como? Em Cristo. Só em Cristo. Só por Cristo. É possível sim sermos melhor. Na Bíblia, quando nós falamos de transformação, nós falamos de uma mudança completa.
É uma mudança completa de um estado para o outro. E é incrível ver que a forma de Deus trabalhar essas transformações no caráter, né, dos personagens que nós conhecemos e através das nossas próprias vidas, através de deserto, tribulação, tentação, aflição, perseguições. E a gente tem esse caminho aí, que Deus trabalha em nós no aperfeiçoamento do nosso caráter. Não é um caminho que nós gostamos, né? Quem gosta de deserto? Quem gosta de tribulação? Quem gosta de tentação? Mas é essa maneira que Deus encontra de trabalhar em nós. E eu quero finalizar essa breve reflexão com um texto lá de 1 Pedro, né, que vai dizer exatamente isso, que Deus nos chamou para uma herança incorruptível. E essa herança, ela não pode ser contaminada, ela não pode murchar, e ela está guardada nos céus para nós. Mas enquanto a gente não chega nesse momento de viver o desfrutar dessa herança de maneira plena, aqui está dizendo, 1 Pedro 1, versículo 6, né? Que nesse tempo agora importa, né, que nós sejamos contristados através de várias tentações. E aí ele diz no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai ter várias provações, várias tentações, passaremos por angústias, por desertos, por perseguições, mas como diz aqui, para que o valor da nossa fé, que é muito, muito mais valioso do que o ouro, quando ele é provado pelo fogo, ele acabe lá resultando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que Cristo seja revelado em nós, nós passaremos pela prova, passaremos pelo fogo. Quando um metal, né, ele é passado pelo fogo, como o ouro, como aqui no exemplo que a Bíblia traz, ele derrete e as impurezas saem e fica ali o ouro puro. Né? Quando nós passamos pelo fogo é para que as impurezas saiam e o nosso caráter ele fique puro e seja aprovado pelo nosso Deus. Que Deus nos ajude, então, na nossa trajetória, né, de luta, de deserto, de perseguição, de tentação, para que em tudo, independente das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, mas que como Paulo, nós possamos ver o poder dele sendo aperfeiçoado em nós. Amém? Fiquem com Deus, até domingo, estaremos aí juntos falando um pouquinho mais sobre essas questões de santidade, sobre o caráter de Cristo em nós, e eu creio que o Senhor trabalhará muitas coisas aí que precisam ser transformadas no nosso processo de aperfeiçoamento. Olá, irmãs, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais um encontro, que estamos reunidas no nome dEle, para glorificar, louvar e exaltar o precioso nome do nosso Senhor e Salvador. Agradeço a Deus por esse mês de novembro, pois até aqui, durante ao longo de 2020, o Senhor nos ajudou. Foi um ano intenso, foi um ano que a gente teve que aprender e desaprender muitas coisas. Foi um ano que nós vimos o caráter do Senhor em cada situação, nos motivando, nos incentivando, perseverando, nos disciplinando. Que coisa maravilhosa, pois Ele disciplina quem Ele ama. Foi um ano que a gente teve que contar muito com a boa mão do Senhor, por meio das irmãs, do compartilhamento, da união. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmã. A MCM Dominical agradece a Deus pela vida de cada irmã que aqui esteve, da irmã do prelúdio, da irmã do testemunho, da irmã do louvor, da irmã que trouxe a mensagem principal, a preletora, da irmã do encerramento, da irmã que trouxe um incentivo, um conselho, da irmã de perto, da irmã de longe. Saiba o quão preciosa você é, como você foi importante nesse ano de 2020. Cada uma que aqui esteve, cada uma que até participou nos bastidores, louvado e exaltado seja o teu nome.
cada um que esteve envolvido nesse trabalho da MCM Dominical. Glórias a Deus pela sua vida. Irmãs, irmãos, a gente pôde também contar com o auxílio dos irmãos, os irmãos da igreja, os nossos maridos, filhos, que estiveram envolvidos nesse trabalho do Senhor, que trabalhou para o Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor pela sua vida. Até aqui o Senhor nos ajudou e 2021 Ele tem muito mais para fazer, porque a vida não para, porque a obra dele não para, porque Ele tem muito mais para fazer até o nosso Senhor e Salvador voltar. Deixa aqui, Senhor Deus, a nossa oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E antes da gente orar, eu quero deixar uma mensagem, irmãs. Salmo 119, versos 65, 66 e 67. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Quão preciosa é a palavra do Senhor, e ela está acessível, ela está à nossa mão. Ler, refletir, orar, agradecer, praticar, insistir, errar, se arrepender e voltar a insistir. Vai nos fazendo seguir o caráter de Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Muito mais do que não errar, mas insistir em acertar. Creio que o Senhor Deus tem muito que acertar em nós. Eu estou disposta a me submeter a esse acerto, e você também está? Que o perfeito caráter de Cristo possa a cada dia ser aperfeiçoado em nós. Nós precisamos, nós temos muito que aprender. Eu quero continuar insistindo, porque o nosso Pai é um Pai que insiste, é um Pai que não desiste. Vamos orar agora? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento. É o último encontro de 2020, Senhor. Pai, como te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Senhor Deus, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos aprendizados, tantas alegrias também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque em tudo nós vemos o Teu zelo, Pai. Nós te agradecemos pela Tua igreja, que foi canal de tudo isso para as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo nosso pastor, por toda a equipe pastoral, por toda a liderança, pela multimídia, por todos os irmãos que estão envolvidos, Senhor, que trabalharam, Senhor, para que tudo fosse possível ser realizado. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Pedimos também sobre cada irmã, Senhor, que aqui esteve envolvida, trabalhando, Senhor, nesta obra. As irmãs do prelúdio, do testemunho, do louvor, as irmãs que trouxeram a mensagem, as preletoras, o encerramento. Meu Deus, quantas vidas envolvidas na Tua obra. Como isso é precioso, Senhor. O Senhor nos traz alegria, o Senhor nos traz renovo, o Senhor nos traz cura, o Senhor nos traz incentivo, Senhor. Muito obrigada. Sê conosco, Senhor, ao longo, Senhor, de tudo que nós temos ainda que findar este ano. E em nome de Jesus, que 2021 possamos voltar revitalizadas, renovadas, Senhor, para seguirmos adiante a Tua obra. Que tudo aconteça conforme o Teu querer, Senhor. Nos submetemos à Tua vontade, Senhor, com o coração agradecido, pois o Senhor é Deus e não há Deus além de Ti. E tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. A Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso caminhar, nosso pensar, nossas intenções, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, por esse ano que foi tão intenso, mas que em tudo nós vimos a Sua presença, a Sua mão. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E ficamos por aqui, irmãs. Que seja um fim de ano maravilhoso em cada casa, em cada coração. Que as nossas intenções, as nossas vontades estejam voltadas totalmente para o Senhor. Que Ele possa olhar para nós e dizer:
aqui está um coração segundo o meu, um caráter segundo o meu. A cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Até março, muito obrigada por estarmos aqui juntas, vocês são muito importantes para mim, eu agradeço a Deus por tudo que eu aprendi e por tudo que eu desaprendi. Muito obrigada. Em nome de Jesus, recebo a minha gratidão. Um beijo em cada coração. Queridas irmãs, é com muita alegria que chegamos até aqui. Passou rápido, foi melhor do que nós poderíamos prever, como tudo que Deus faz é sempre bom, perfeito, como a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E celebrarmos esse último encontro, ainda que seja virtualmente em 2020, é uma grande vitória, é um marco para cada uma de nós. Eu quero agradecer a Deus, junto com as irmãs, por esse ano que nós vencemos juntas, por todos os momentos em que estivemos, ainda que virtualmente, juntas, pela comunhão que nutrimos. E quero deixar um versículo que diz muito acerca daquilo que nos move, que é o senso de propósito, de sermos igreja, de permanecermos mulheres operosas, atuantes no reino, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um texto que me chama a atenção está lá no Salmo 147, nos versículos 10 e 11, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Irmãs, que alegria ser corpo de Cristo com vocês na Igreja Batista do Meier, por meio da MCM, e sermos essas pessoas e buscarmos ser essas mulheres que amam a Deus, que o temem e põem a nossa esperança. Nós colocamos a nossa esperança no amor do Senhor. Foi isso que nutriu os nossos encontros, as nossas orações, foi isso que enxugou as nossas lágrimas. E nós temos muitos motivos diante do Senhor para agradecer o cuidado dele sobre nós e por meio de cada irmã. Muito obrigada, que Deus as abençoe rica e abundantemente e que venha 2021 com outros desafios, com novidades que o Senhor certamente já reservou para cada um de nós. Que Deus as abençoe. Obrigada. Quero deixar também a minha palavra de gratidão e de alegria por cada uma de vocês, mulheres cristãs em missão. Vocês se reinventaram rapidamente. Eu me lembro quando tudo começou, que nós estávamos pensando como seria. A irmã Vilma abraçou com muito empenho a necessidade de vocês estarem por meio das plataformas digitais, não é? As reuniões de oração pelo Zoom, a MCM Dominical por meio do nosso canal no YouTube, alcançando inclusive toda a nossa igreja e tantos outros, não é? Por essa transmissão sempre online. E todos nós aprendemos muito, todos nós aperfeiçoamos muito. E eu fico muito, muito grato a Deus. E aquela alegria que satisfaz a alma de ver vocês, irmãs, empenhadas, aprendendo a mexerem com dispositivos eletrônicos, celular, YouTube, Zoom e tantas coisas que tem gente que até hoje ainda não sabe e vocês sabem. E a alegria é cada reunião, dezenas de mulheres reunidas, e essa transmissão da MCM Dominical a cada 2 meses, abençoando vidas em tantos lugares espalhados por onde a nossa transmissão alcança. E como disse a Giane, que venha 2021, que coisas novas, maiores ainda aconteçam. Eu quero orar, encerrando essa transmissão, este momento da MCM Dominical, agradecendo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Uma Vilma como coordenação, a Linda Si, e todas essas que participaram. Eu não vou nem me arriscar a citar todos os nomes, eu vou falar só esses 2 porque são os contatos, né? A Vilma sempre coordenando, a Linda Si era esse contato para que a MCM Dominical acontecesse. E quero registrar aqui também a nossa gratidão ao Pedrinho, ao Vitor, que nesses meses todos auxiliaram vocês com as edições desses cultos, dessas transmissões, organizando, colocando na nossa plataforma no canal do YouTube para que vocês alcançassem vidas e a mensagem sempre fosse anunciada. Então, parabéns a vocês, a minha alegria é enorme por cada uma de vocês e a gratidão ao Senhor por termos em nossa igreja mulheres que de fato vivem em ação, fazendo uma referência ao nome anterior, não é? Mas para cumprirem a missão de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por este tempo em que nesses meses nossas irmãs se mobilizaram, se engajaram e cumpriram de fato a missão que Tu deste a elas. Viverem para agradar-Te e compartilharem a vida com Jesus. Obrigado por esta última transmissão online da MCM Dominical
e que 2021 reserve e traga para nós, revele também muitas coisas boas, melhores e maiores daquilo que nós temos visto até aqui. Renova o ânimo, a alegria de servir e que logo nossas irmãs possam estar juntas, presencialmente, fisicamente novamente, mas que nós olhemos para trás e vejamos como foi bom aprender a lidar com a internet, a lidar com celulares, com televisões, YouTube, Zoom e tantas outras ferramentas que o Senhor nos deste neste tempo para vencermos este distanciamento, esta pandemia, com esperança, com ânimo. Obrigado, Pai, porque Tu preservaste a vida das nossas irmãs, nenhuma delas, até este momento, foi acometida de males maiores, graves, ainda que algumas tenham ficado enfermas, mas Tu tens dado saúde, vida a cada uma delas. Isso é motivo de gratidão a Deus por cada uma, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus que nós oramos, agradecendo e reconhecendo a Tua vontade, a Tua bondade sobre nós. No nome de Cristo, Senhor da vida, que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns por tudo que vocês realizaram e que venham coisas maiores e melhores em 2021. Feliz ano novo já, né? Já estamos caminhando para o final, esta última MCM dominical. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias tão amadas por todos nós.